lançando a Michelle, lançando a Celina Leão para o governo aqui pelo DF, também a Bia Kicis também para a vaga ali junto, as duas vagas do Senado, Michelle e Bia Kicis, mas a gente não comentou ainda muito sobre os discursos do presidente Lula, que foi o primeiro que a gente falou aqui, que foi o lançamento ali da Convenção Nacional do PT, o lançamento, a oficialização do presidente Lula como candidato à reeleição. Bruno, o que você achou dos discursos? Acho que não teve nada de muito surpreendente. Teve ali, no dia anterior, toda a convenção regional, estadual na Bahia, né? E essa tinha uma expectativa grande para saber como que o presidente Lula ia fazer ali com a foto com o Jacques Wagner, com todo mundo. Então, talvez a expectativa fosse maior em relação a isso do que exatamente ao domingo, que era esperado um discurso como aconteceu mesmo, né? Ele fez um discurso dentro daquilo que já se esperava um pouco, né? Não, sem grandes novidades. Aliás, o presidente Lula diz algumas coisas desde 89, né? E elas continuam sendo sempre repetidas aí nas frases dele. Agora, uma coisa que chamou a atenção, talvez, é que o PT retomou um discurso que estava meio que paralisado desde o segundo governo Dilma, que era a história da pátria educadora. Né? O discurso de educação foi muito forte e foi o primeiro dos compromissos lançados pelo presidente Lula, falando desse próximo mandato, o que esperar desse Lula 4, né? E uma das primeiras coisas que ele fala, o primeiro compromisso, ele diz em resolver de vez essa questão da educação brasileira, né? Não diz muito como fazer, mas ele diz que essa vai ser uma pauta. E isso foi o lema do governo Dilma Rousseff, que depois de tudo que aconteceu com a Dilma, parece que o tal da pátria educadora foi bastante deseducada, né? Ninguém mais falou daquilo em momento algum. E ele volta com esse discurso agora. Mas o que me pareceu muito, em todo momento do discurso do presidente Lula, parecia meio que uma prestação de contas da vida, sabe? De todo o período que ele está na política. Ele retomava coisas antigas, vinha para coisas novas, falava muito em legado, sempre nessa construção. E o ponto fundamental, onde foi talvez onde mais gastou energia de coisa nova, foi falando sobre justamente o voto das mulheres e falando muito dessa questão do feminicídio, né, no país, que tem sido um problema gravíssimo e que foi, e daí vem o dado, né, a palavra mais buscada no buscador Google o ano passado, por exemplo. Foi feminicídio, né? As pessoas querendo saber o que é isso, né? Onde que está essa questão que tanto se fala na imprensa, que tanto se aparece, e cada dia mais casos e mais casos, e o presidente Lula gastou bastante tempo também falando sobre isso, o que o coloca também num discurso de ordem. Num momento em que está todo mundo discutindo que o país não está caminhando bem e alguém querendo um pouquinho mais de ordem, de botar o pé no chão, parece que o presidente também veio nessa linha quando ele vai para esse discurso do combate ao feminicídio também. Né? Eu acho que são alguns pontos, mas me pareceu muito parece uma prestação de contas da vida, sabe? Foi essa a sensação que eu tive vendo o discurso dele. É interessante isso mesmo. Ele luta contra, né, essa pecha, talvez, que o Flávio já utiliza bastante, da idade, né? A gente teve há 2 anos, quase, as eleições nos Estados Unidos e a coisa da idade foi muito importante ali em relação ao Biden, né? Nem foi efetivamente o candidato à reeleição contra o presidente Donald Trump, foi a Kamala Harris, que era a vice do Biden, e essa história aparece o tempo todo. O presidente Lula vira e mexe, faz vídeo malhando, né, mostrando que a saúde dele é muito melhor que a do Jair Bolsonaro, né, e que, enfim, acho que isso também acaba passando para o Flávio. Talvez ele seja cobrado para mostrar a sua saúde, o desempenho dele também, a energia, acho que mais, talvez, nesse sentido. Agora, Bruno, a gente viu algumas imagens, enquanto você estava falando, sobre o evento de ontem do PT, e ali no fundo, o clipe de Rap do Silva, a gente falou um pouco sobre isso na sexta-feira, desses jingles que vai pegar com toda certeza, já que é uma música já muito conhecida no Brasil e teve adaptação para a história do presidente Lula, que fala também sobre família, né, o quanto ele é trabalhador e família.
E me chama a atenção que nessas imagens aí, tem uma imagem, daqui a pouquinho ela vai aparecer de novo. O presidente Lula beija a cabeça da dona Lu, que é a mulher do vice-presidente, Geraldo Alckmin, também candidata à reeleição a vice. E também, claro, a Janja presente, né? Discursou, quis discursar e tudo mais. Ao mesmo tempo que o Flávio, lá na convenção dele, no outro sábado, também fez a Fernanda Bolsonaro, que não era uma figura nem um pouco conhecida, ela passa a ser, começa a usar o Twitter, começa a usar o Instagram, ela começa a se tornar uma figura política e faz um discurso. É ela que chama o discurso do Flávio Bolsonaro, não foi nenhuma outra pessoa, é ela que faz todo um discurso dizendo que melhorou esse homem, recuperou esse homem e tudo mais, e leva o Flávio para fazer o discurso. E agora a gente também está vendo imagem da convenção distrital, regional aqui do DF do PL, a Fernanda estava de volta. Também sempre com a roupa ali combinando com a dele, a coisa do Brasil, verde e amarelo, aí verde e azul. Tudo bastante pensado com essas figuras de possíveis primeiras-damas, né? A Fernanda, uma nova primeira-dama, a Janja podendo continuar ali no Palácio da Alvorada acompanhando o presidente Lula, o Bruno. E a Janja tinha virado um problema um pouco para o presidente Lula, né? Porque algumas declarações da Janja deixavam sempre sempre muitas críticas nas redes sociais, né? Até algumas palavras de baixo calão sendo utilizadas para tratar da primeira-dama, mas ela talvez levasse o Lula para uma coisa que o Lula tenta fugir, né? Ela tenta levar o Lula para uma ala progressista da esquerda, e o Lula que cada vez mais se distanciar disso para tentar falar com o centro brasileiro, que é mais conservador, né? Então, eu acho que por isso também acabaram sempre deixando um pouquinho mais da Janja isolada. Mas ontem o presidente Lula fez questão de que ela falasse, né? Porque depois de todo o discurso de mulheres, de empoderamento da mulher e etc., não tinha nenhuma mulher para falar no evento do presidente Lula. E daí ele quebra o protocolo e convida a primeira-dama a fazer esse discurso, né? E ela faz um discurso bastante afirmativo também, fala muito de quanto que as mulheres precisam batalhar mais do que os homens para serem reconhecidas, né? Ela vai nessa linha de afirmação da força feminina, né? E é engraçado que a gente está falando dos dois hoje líderes das pesquisas, né? E o terceiro aí, que é o Renan Santos, não é casado, né? O Renan é até um pouco desse combate geracional que a gente tá vendo. Apesar do Flávio Bolsonaro ser jovem também, 45 anos, é um pouquinho, acho que mais velho do que o Renan, mas ele não representa, o fato de ele representar o Jair nessa disputa, porque a disputa não é muito sobre o Flávio Bolsonaro, né? As pessoas não conheciam o Flávio Bolsonaro, é o quem ele representa ali, e ele representa o bolsonarismo, o Jair Bolsonaro. Então, ninguém nem fica trazendo tanto essa questão etária quando vai falar do Flávio Bolsonaro. Parece que ele já é um movimento que está aí há tantos anos e é muito interessante isso. E o Renan não, o Renan já vem nessa coisa de quebra geracional. E até nessa quebra geracional é interessante porque como ele não apresenta uma primeira-dama, uma possível primeira-dama, ele fica também nessa coisa de que hoje, né, essa geração também é uma geração que tem casado mais tarde, que tem tido relacionamentos mais né, depois dos 30 anos, né, que é uma coisa que antigamente era meio impensável, né, as pessoas casavam com 20, 21 anos, então essa mudança geracional também pode ser percebida na candidatura aí do Renan, né? O Ronaldo Caiado tem a sua esposa candidata ao Senado em Goiás, né? A Gracinha Caiado, que era a primeira dama do estado, e o Romeu Zema, se eu não me engano, não é casado, né? O Romeu Zema também não é casado. Mas dentre os 5 candidatos aí, todas as mulheres têm tido algum protagonismo no processo, mas o Renan vem nessa coisa meio disruptiva e também geracional e também se mostrando um solteiro convicto, vamos dizer assim, na disputa presidencial. Tudo isso é importante, né, Bruno? Durante as campanhas, tudo vira uma pauta. Entre uma campanha e outra, nas campanhas visuais, né, nos vídeos, nas imagens que vão ser colocadas aí, tudo isso vira pauta. A gente já viu isso virar e, como a gente está colocando aqui, em 2026 a figura da mulher vai ser bastante importante para todos eles.
Você também falou, Bruno, sobre a questão da educação no discurso ali do presidente Lula. Imagino que também num reforço dessa figura de Fernando Haddad, que foi um ministro da Educação de muitos anos, muito importante, trouxe projetos que ficaram para a história do Brasil. Então, ele tem essa bagagem, inclusive Ana Estela Haddad, a mulher de Fernando Haddad, ajudou muito em toda essa elaboração ali dentro do MEC, do Ministério da Educação. Acho que também num balanço aí desse final de semana, a figura do Fernando Haddad foi bastante valorizada. Não sei se exatamente também por esse caminho da educação, mas ele está junto com o presidente Lula e tem essa expectativa de saber quem vai ser esse ungido do presidente Lula daqui 4 anos. Ele ganhando ou não, muito provavelmente ele vai ter que fazer esse movimento para a continuação do PT, para a continuação, de certa forma, né, da esquerda do Brasil. O Haddad tem esse peso e está junto aí do presidente Lula, mais uma vez, uma missão bastante ingrata, que é de concorrer ao governo de São Paulo contra um candidato que pode ganhar em primeiro turno. É interessante que os 2 nomes hoje apontados como os possíveis sucessores do presidente Lula foram 2 pessoas que se destacaram justamente no Ministério da Educação, né? O Fernando Haddad e o Camilo Santana, né? O Camilo Santana que, inclusive, saiu do Ministério, ficou com a possibilidade em aberto aí, que até o Lula chamou, falou, olha, ele está no banco de reservas, né? Que muita gente até ficou pensando, será que o Lula vai recuar? O candidato pode ser o Camilo Santana? E etc. Mas os 2 também linkados aí com a questão da educação e no caso do Camilo também tem a pauta do Ceará, né? O Ceará se destacou muito com essa questão da educação, o modelo Sobral, né? Que sempre foi muito falado, da Isolda Sela, que era vice-governadora na época que o Camilo Santana era o governador do estado. Então, tudo isso vai se casando, né? O futuro do PT passa muito por uma renovação e justamente por talvez até um dedaço aí do presidente Lula, né? Quem que ele vai indicar para ser essa pessoa? E me parece que a cada momento, e todos os principais movimentos que o presidente Lula faz, é de que o Fernando Haddad é sempre esse escolhido dele, né? O Fernando Haddad, já depois de ter sido prefeito de São Paulo, já foi candidato, acho que a quase tudo, né? Foi candidato a governador, a presidente da República, volta agora numa campanha dificílima para o governo de São Paulo, mas parece que como uma missão, né? Para tentar ir ali, vamos dizer, talvez perder de pouco em São Paulo, porque isso é importante para a campanha nacional do presidente Lula, né? Então, ele sempre aparece como uma cara de um PT mais novo, menos ideologizado, né? E com uma carinha, vamos dizer assim, uma carinha tucana, né? Até o pessoal em São Paulo falava que ele era um tucano do bico vermelho, ficavam brincando quando falavam do Fernando Haddad, como que ele se apresentava, né? Muita gente até dizia, se ele não fosse do PT, talvez ele tivesse mais chances. Sempre teve essa discussão em relação ao Haddad, porque o PT carrega consigo uma rejeição muito forte depois de tudo que aconteceu, desde lá do mensalão em 2005 e o que foi passando pelo partido, né? Mas eu percebo que todos os movimentos do presidente Lula me parecem que sempre tem esse link com a educação, porque é uma coisa até da formação do partido, histórica do PT, e esse link se vem, hoje talvez o grande receptor disso seja justamente Fernando Haddad. O Fernando Moraes, no primeiro livro ali do Lula, que ele vem fazendo essa série, já lançou o segundo, ele diz que o presidente Lula mesmo fala que o Haddad é o mais tucano de todos os petistas, né? Brincava com isso. Foi o Fernando Haddad que sugeriu o Geraldo Alckmin para ser o vice do presidente Lula lá em 2022. Enfim, está sempre conversando com esse lado que o PT talvez sozinho não chegasse, né? Geraldo Alckmin, que até então era um opositor ao presidente Lula em algumas eleições, né? E passou a ser um grande parceiro. Está fechado aí já com o presidente Lula de novo. Foi importante para a negociação, por exemplo, de tarifas com os Estados Unidos. Ele foi um vice bastante importante, né? Bastante atuante, bem diferente do que a gente tinha visto, por exemplo, ali em relação a Jair Bolsonaro e a Hamilton Mourão, que teve um distanciamento a tal ponto que o Hamilton Mourão nem participou ali de tudo que depois a justiça colocou dentro da trama golpista. Bruno, vou chamar mais um intervalinho para a galera que está com a gente pela Smart